Olá pessoal, eu sou Curti Mendonça, autor do livro Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Convido que vocês se inscrevam no nosso canal de YouTube Curti Mendonça e nas nossas páginas do Instagram e Facebook chamadas Vítimas de Narcisistas Malignos. Estamos aqui para mais um vídeo intitulado O Narcisista Provoca o Adoecimento da Vítima e usa isso contra ela e a favor dele. Vou repetir, o título é grande, mas ele fala por si só e é o que nós vamos destrinchar ao longo deste vídeo. O narcisista provoca o adoecimento da vítima e usa isso contra ela e a favor dele. Eu sou Curti Mendonça, tenho formação médica, sou neurocirurgião, tenho formação jurídica, sou especialista em direito processual civil e me especializei na temática do narcisismo maligno. Daí ter escrito este livro no ano passado. Peço que vocês deixem os seus comentários aqui no YouTube, seus depoimentos, suas sugestões. Quanto mais vocês participarem, mais esse vídeo vai chegar para outras pessoas. O pior das pessoas pode surgir, pode eclodir, pode vir à tona quando elas são submetidas ao abuso narcisista. Enfatizando que nós falamos aqui do narcisismo maligno, que é uma perversão moral, é um distúrbio de caráter, é aquela pessoa que se compraz pisando nos outros, se aproveitando dos outros para se autopromover. E aí, a convivência íntima com o narcisista maligno, ela nos adoece. Isso vale para relacionamento afetivo, vínculos de amizade, de religião, de trabalho, relacionamentos familiares. Todo contato íntimo e prolongado com o narcisista maligno leva a um desmantelamento físico e psicoemocional do convivente do narcisista. É uma coisa assim que parece ser surreal dizer que quanto maior a intimidade, quanto maior a aproximação com o narcisista, mais ele se torna cruel, sádico, maligno, perverso, invejoso, para mostrar que o relacionamento com o narcisista não tem como ser um relacionamento saudável, um relacionamento de mão dupla, que seja bom para os dois. Sempre o relacionamento com o narcisista é uma via de mão única. E aí que eu queria que vocês prestassem muita atenção ao raciocínio, que isso é um dos temas fundamentais no estudo do parasitismo, do mecanismo de destruição do narcisista maligno sobre os seus conviventes. O narcisista, ele é um parasita e ele é um elemento tóxico. Ele contamina e desequilibra os seus conviventes. E uma das maneiras que o narcisista destrói a paz, a saúde e o equilíbrio dos seus alvos, das suas vítimas, é impondo, provocando o adoecimento da vítima. Em que sentido? Como a convivência com o narcisista é permeada de altos e baixos, fases em que ele liga
o aparente afeto, dando atenção, dando certos mimos para a vítima para ludibriá-la. Logo a seguir, ele desliga o botão do afeto e dá gelo, dá um tratamento frio à vítima. Esses altos e baixos e comportamentos contraditórios que só sabe quem já passou por isso. Quando você fala sobre isso com uma pessoa que não conviveu com o narcisista, ele acha que nós estamos falando de um mundo ficcional. O narcisista, ele provoca deliberadamente o desequilíbrio da vítima. Então, o narcisista, ele suga os recursos da vítima, porque é um parasitismo, e ele se compraz, desequilibrando e arruinando a saúde física e mental da vítima. Vamos explicar. O narcisista tem interesse no desequilíbrio da vítima, porque quanto mais a vítima estiver atordoada do ponto de vista psicoemocional, sem entender o que está acontecendo, perplexa com aquelas mensagens contraditórias do narcisista, quanto mais a vítima estiver com os nervos à flor da pele, mais fácil ela se torna de ser manipulada. Então, o narcisista, ele desequilibra o psicoemocional da vítima para que ela se torne mais manipulável. Um outro ponto é que o narcisista, ele tem uma necessidade de derrubar os outros para se enaltecer, para se engrandecer. Então, ele, na hora em que ele torna o seu convivente íntimo um trapo totalmente desequilibrado, ansiosa, com o alvo com ansiedade, depressão, insônia, uma pilha de nervos, é uma maneira que ele vê na sua mente disfuncional, e é assim que o narcisista funciona. É como se ele estivesse tentando lavar a sua sujeira íntima, a sua mente caótica na vítima. Ele despeja o seu lixo, todo o seu desequilíbrio na vítima, gradualmente. É um mecanismo insidioso, gradual, progressivo, sutil, de forma que a própria vítima questiona o que é que está acontecendo, ela fica sem entender. Então o narcisista projeta, ele tenta se lavar, jogando o lixo dele sobre a vítima para que ela se desequilibre, e aproveita que a vítima adoece por conta dessa convivência disfuncional, pega o fato da vítima estar adoecendo, e depois a gente vai explicar mais especificamente quais tipos de doença que surgem na vítima, pega o fato de a vítima estar fragilizada para enlamear a sua reputação. Então, o fato da vítima estar adoecendo com a série de problemas, que é a consequência da convivência tóxica, o narcisista pega isso e sai falando para todo mundo que a vítima ela é muito doente, que a vítima é um fardo, que a vítima é uma pessoa incapaz, que só dá trabalho, e se promove tentando mostrar o quanto ele é humano, piedoso, aguentando aquele fardo. Então, ao mesmo tempo em que ele sai dizendo para todo mundo que a vítima é um fardo, que é desequilibrada, ao mesmo tempo ele tenta se realçar posando de pessoa humana, piedosa, tá vendo? Como eu sou piedoso, como eu sou humano, em carregar esse fardo, e essa pessoa, ela é ingrata por não reconhecer tudo que eu faço
por ela. Então, pessoal, os pilares deste vídeo que nós vamos esmiuçar agora é que é um motivo de satisfação, de alegria para o narcisista destruir uma pessoa psicologicamente feliz e sadia. Então, não esqueçam dessa mensagem. E o narcisista, para destruir essa pessoa psicologicamente sadia e feliz, vai minar a autoestima da vítima, depreciar, humilhar, dia após dia, vai jogar o lixo dele sobre a vítima, projetando sobre a vítima todos os seus conflitos. A vítima vai se desequilibrar nessa convivência tóxica e ele então vai aproveitar o fato de a vítima ter passado a adoecer de uma série de problemas para espalhar para todo mundo o quanto ela é problemática. Então ele provoca o adoecimento da vítima e aproveita o fato dela ter se tornado doente e fragilizada e enervada, ansiosa ou deprimida, para enlamear a reputação da vítima perante todos, familiares, amigos, conhecidos, colegas de religião, colegas de trabalho. E com isso, ele jogando o lixo dele sobre a vítima, enlameando a reputação da vítima, faz com que a vítima fique cada vez mais fragilizada pelo fato de estar doente e também isolada. Porque na hora em que ele está espalhando para todo mundo o quanto a vítima é problemática, é bipolar, é depressiva, que é uma pessoa até perigosa, violenta, que tem humor imprevisível. Na verdade, toda a imprevisibilidade do humor do narcisista, que é um buraco negro insaciável, ele vai dizer para todo mundo que é a vítima. Então a vítima fica doente, fragilizada e isolada. Portanto, mais suscetível de ser controlada, manipulada. O narcisista, ele vive em função de sugar os recursos dos outros e exercer poder e controle sobre as suas vítimas, para que assim ele absorva os recursos que a vítima tem, projete o lixo dele sobre ela, a fragilize e a isole. Mas como curte que essa convivência com o narcisista adoece? É aí, pessoal, que nós costumamos falar tradicionalmente na medicina que existem doenças orgânicas e existem doenças psicológicas. Só que o organismo, na vida real, ele não faz essa diferença. Pessoas que vivem em ambientes de conflito, independente da idade dessas pessoas, criança, adulto, idoso, elas vão se impregnando deste clima hostil, deste clima de imprevisibilidade. Isso vai fazer com que o seu psicológico se desequilibre e isto vai minando os seus sistemas e vice-versa. Pessoas que têm doenças orgânicas, dependendo da gravidade, da duração e da limitação, elas vão ter repercussões psicológicas. De repente a pessoa descobre que está com um câncer ou uma doença crônica. A pessoa que tem sentimento, que não é um robô, ela vai se abalar pelas consequências daquela notícia, até elaborar
a nova situação. Então, como que o narcisista adoece a vítima? Nesta situação de imprevisibilidade, de terror, a vítima não sabe como agir, porque tudo é motivo de uma tempestade em um copo d'água. O narcisista, ele torna as questões mais elementares, as transforma em um motivo de catástrofe. É o que eu chamo de catastrofização de eventos cotidianos. Pequenos problemas se tornam uma catástrofe, motivo de uma fúria narcisista ou uma ruptura do relacionamento no sentido de gelo, tratamento frio. O narcisista, ele, na hora em que ele problematiza tudo, a vítima nunca sabe quando e por que vai surgir o próximo piti do narcisista. Humilhação, depreciação, briga, ruptura, rompimento. Então, na mente da pessoa que convive com o narcisista, neste clima caótico, a pessoa fica com o botão do pânico constantemente apertado. Que nós temos no nosso cérebro um botão do pânico, que é aquilo que é acionado diante de perigos, para que haja uma descarga neuroendócrina, haja uma descarga de substâncias que vão ativar o modo de fugir ou lutar. A amígdala cerebral, a amígdala do lobo temporal, constantemente acionada, ela vai acionar o hipotálamo e permanecer, que por sua vez ativa o sistema nervoso autônomo, mantendo a adrenalina, noradrenalina, cortisol permanentemente elevado no sangue. Essas substâncias do estresse foram feitas pela natureza para permanecerem durante alguns momentos elevadas no sangue. Mas na hora em que elas permanecem constantemente elevadas no sangue, elas vão corroendo, é como uma ferrugem, corroendo todos os sistemas do organismo. E daí que o clima hostil de imprevisibilidade, de caos, ao manter o modo de pânico, de fuga ou luta no organismo, ele acionou o pânico e ao mesmo tempo vai repercutir em todos os sistemas do organismo. Então, quando você convive, quanto mais íntima a relação com o narcisista e mais duradoura, não tem como você não ter consequências psicoemocionais e físicas. Vamos dar exemplo? É muito comum as dores de cabeça refratárias. Vamos falar dos sintomas aqui da cabeça. Cefaleias refratárias, em que a pessoa já tem uma dor de cabeça crônica, mas que era controlada e que ela passa a ficar incontrolável. Ou ela não tinha dor de cabeça e passa a ter. A pessoa passa a ter desmaios, pesadelos, insônia, perda de memória, aqueles sintomas de despersonalização, é como se ela tivesse episódios de colapso mesmo, ela tem aquela sensação de que está num ambiente estranho, que ela não sabe quem é. É como que o organismo que está trabalhando numa sobrecarga, ele desligasse o disjuntor. Imagine, por exemplo, você está tendo uma sobrecarga no determinado compartimento de uma casa, a caixa de força ali, o disjuntor desliga, que é para evitar o quê? Um incêndio na casa. Mesma coisa faz o cérebro. Na hora em que ele está constantemente acionado, o botão do pânico, da hipervigilância, dos modos de proteção do nosso organismo
é, às vezes, desligar um disjuntor, entre aspas, ou seja, determinadas conexões. Isso pode causar desmaios, perda de memória, essas crises de ausência. Porque você tem que lembrar, pessoal, que as doenças, elas são fruto de vários fatores, principalmente de quê? De um fator constitucional inerente ao organismo. Aí vem a questão hereditária, questões de nascimento, mas também nós temos os fatores ambientais, que são os fatores do ambiente físico e químico, né, as substâncias com que nós temos contato, mas também é o ambiente psicoemocional. As pessoas com que nós lidamos, elas nos influenciam na nossa paz ou provocando em nossa vida um inferno na terra. Prosseguindo sobre as consequências, eu quero explicar que, como nosso organismo tem uma interação de fatores inerentes e ambientais, na hora em que você tem na sua convivência uma pessoa com um narcisista que provoca caos deliberadamente, aí o que acontece? No sistema cardiocirculatório, a pessoa de repente passa a ter hipertensão, não tinha, passa a ter arritmia, dor no peito, jura que está infartando ou até desenvolve mesmo coronariopatia. O sistema digestivo, surgem úlceras na boca, no estômago, gastrite, doença inflamatória do intestino, desarranjos intestinais. A parte hormonal, que está intrinsecamente ligada ao psicoemocional. Tanto que hoje nós falamos em psiconeuroendócrino-imunologia. Por quê? Para mostrar como a questão psicoemocional está relacionada com a questão endócrina e questão imunológica. Então a pessoa passa a ter alterações de peso, ganha peso excessivo, perde peso em excesso, doenças da tireoide, alterações nas taxas, a vítima convivente íntima de um narcisista passa a apresentar problemas de pele, eczemas, perda de cabelo. O que tem de gente com questões reumatológicas, fibromialgia, artralgias, artrites, que na verdade foram precipitadas pela convivência tóxica com um provocador de caos, que é um narcisista. O sistema imunológico, como eu falei na questão da psiconeuroendocrinologia, é afetado diretamente e a pessoa pode desenvolver as falhas do sistema imunológico, ou para mais, alergias, doenças autoimunes, ou seja, o sistema imunológico passa a reagir em excesso a estímulos normais, o que causam as alergias, ou passa numa hiperreação, a atacar o próprio organismo como se fosse um elemento estranho, num mecanismo de fogo amigo, igual numa guerra de fogo amigo, em que o determinado exército, as tropas, elas atacam os seus próprios colegas de combate, achando que são inimigas, tropas inimigas. Isso no organismo acontece, que são as doenças autoimunes. Ou causa esta convivência tóxica, pode precipitar uma falência, uma falha nas defesas imunológicas, tornando o paciente vulnerável a infecções. E o título do nosso tema é o quê?
o narcisista provoca o adoecimento da vítima e usa isso contra ela e a favor dele. Nós falamos que ele provoca deliberadamente, como uma forma de tentar lavar sua sujeira na vítima, como uma forma de fragilizá-la e torná-la mais fácil de controlar e manipular. Na hora em que ele suga os recursos da vítima, ele também está tirando as energias dela, porque são os recursos físicos e psicoemocionais da vítima. Ele vai enlamear, né, a reputação da vítima. Então vamos aqui fazer algumas citaçõezinhas que eu separei. Como é que o narcisista... Então, na hora em que o narcisista ele adoece a vítima, que a vítima fica deprimida, ansiosa, hipervigilância e começa a ter repercussões físicas, aí o narcisista passa a torturá-la mais ainda, chamar a vítima de preguiçosa, de fraca, você é uma vergonha, você é um fardo, só me dá trabalho. O fato de ele ter o poder de tornar aquela pessoa que previamente era feliz e saudável numa pessoa doente e fragilizada, isso alimenta o seu ego. Porque o narcisista, ele vive, como ele é um vazio interior, ele procura alimentar este vazio através do que a gente chama de combustível narcísico. Então, o fato de ver a vítima sofrendo é um motivo de combustível narcísico. Lembra que eu falei que é um motivo de alegria para o narcisista destruir uma pessoa psicologicamente sadia e feliz. E isso vai ser usado pelo narcisista para que ele dissemine para todo mundo que a vítima ela é louca, desequilibrada. Inclusive, vai dizer isso até não só para os relacionamentos de família, de trabalho, de colegas de religião, mas vai dizer isso inclusive para profissionais de saúde mental, profissionais de suporte, de ensino. Então, o narcisista vai chegar para os profissionais de saúde mental, psicólogos, psicanalistas, psicoterapeutas, psiquiatras, vai dizer para eles que a vítima é louca, é desequilibrada, é bipolar. E como, infelizmente, existe sim uma limitação real nos instrumentos diagnósticos dos profissionais de saúde mental, porque eles dependem dos relatos. E a vítima que está ali, uma pilha de nervos, nem ela consegue explicar, porque como é um processo muito insidioso, ela fica até encabulada de tentar explicar o processo de erosão. Quanto mais ela tenta explicar para esses profissionais, mais ela parece louca. E o narcisista usa isso para convencer os profissionais, inclusive conseguindo laudos. Nós temos múltiplos casos em que o profissional, o narcisista, transformou a vítima numa pilha de nervos e o narcisista conseguiu laudos de psiquiatria, de psicólogos, laudos profissionais, de que a vítima era uma ameaça para a família, para os filhos, era uma pessoa incapaz de administrar os seus bens. Isso soa meio assim surreal, mas é a pura verdade. Conseguem, porque eles têm uma lábia muito grande. E eles vão fazer isso aparentando uma preocupação genuína com a vítima, tornando a vítima fragilizada e isolada. Ele vai incutir nela a crença de que ela não vai conseguir sobreviver sem ele. Vai fazendo com que a vítima
fique cada vez mais dependente do narcisista. O narcisista odeia a autonomia nos outros. Então ele vai fazer o possível para sabotar toda a tentativa da vítima de ser uma pessoa independente. A pessoa independente é uma pessoa que tem voz própria, pode discordar do narcisista. O narcisista, ele é um tirano. Ele não admite discordância. Vai conseguir, inclusive, que a vítima seja prejudicada no seu trabalho até o ponto de perder o seu trabalho. Isso no caso de o narcisista conseguir se beneficiar indiretamente disso, porque a vítima, ela perdendo o seu trabalho, vai ser um reforço do quanto ela é incapaz. Ela é incapaz de manter a sanidade, o equilíbrio e de produzir. Então, tudo isso o narcisista vai usar contra a vítima, desacreditando progressivamente a vítima na sua campanha difamatória, sempre aparentando uma preocupação, querendo ajudar, aparentemente, e dizendo para a vítima, tá vendo como você é um fardo, incapaz, incompetente? Só eu para aguentar você. Nunca mais você vai encontrar ninguém. Dê graças a Deus que você tem a mim. Ou seja, é o causador do inferno, do desequilíbrio, da disfunção na vítima, é convencida de que não consegue viver sem o abusador. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa mensagem subliminar e declarada, repetida ao longo do tempo, vai convencer a vítima de que ela é tudo aquilo. Ela é uma doente, é um fardo, ela é um motivo de vergonha. Sem falar que, às vezes, quando se trata de narcisistas que usam a religião como motivo de exploração e de fachada, é o que eu chamo de narcisista religioso, entre aspas, o narcisista ainda vai usar o adoecimento da vítima como uma forma de condenação religiosa. Em que sentido? Vai dizer, tá vendo? Você só está ansiosa e deprimida assim porque permitiu que o demônio entrasse na sua vida. Você não é uma pessoa que abriu seu coração para Deus. Deus não está do seu lado. Como você é uma pessoa, como é que eu vou dizer, não é uma pessoa recomendável para Deus, o Satã tomou conta da sua vida. Isso é fruto da obra do Satã. O curioso é que nós temos aí duas interpretações para esta afirmação. O narcisista está dizendo explicitamente que o demônio entrou, um ser maligno entrou na vida da vítima, no sentido de ela não obedecer às regras da religião, não orar com fé. Mas por trás disso tem uma mensagem verdadeira. Isso não é a explicação verdadeira. Jamais quem acredita na religião, e eu tenho uma formação religiosa também, tenho minhas crenças, acredito numa divindade, e eu não creio que a divindade vai esquecer ninguém e permitir que um ser maligno, no sentido de um demônio, um sobrenatural, vá tomar conta da vida da pessoa. O que acontece é que, na verdade, quando o narcisista fala, tentando dizer que o demônio entrou na vida da pessoa por conta da falta de fé dela, na verdade o demônio entrou sim, mas é ele. Porque o narcisista maligno é a personificação de seres malignos. Tem um trecho de Shakespeare que eu sempre gosto de citar na sua obra, quando lê determinada obra. Uma personagem fala que o inferno está vazio, porque todos os demônios estão entre nós. A mensagem, pessoal, que eu queria que vocês aprendessem é que
1 em cada 10 pessoas que vivem entre nós são perversas com convicção. É preciso nós revermos aquele conceito de que todo mundo deseja o bem. Não. Aproximadamente 10% das pessoas que vivem entre nós são perversas, sentem orgulho de como elas são, sentem orgulho da sua capacidade de enganar, mentir, manipular, passar a perna nos outros. Não há nada que você possa fazer que vá mudar uma pessoa dessa, porque ela gosta da maneira como ela funciona. Então, pessoal, eu queria que vocês comentassem o vídeo, desse os seus depoimentos, compartilhasse, para que chegassem a outras pessoas, que vocês dessem as suas sugestões para outros temas, para que a gente possa atender ao pedido de vocês. Este canal, ele visa principalmente ao público leigo, tanto que eu procuro falar de uma linguagem simples, acessível, assim como eu fiz no meu livro, Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisistas Malignos. Está disponível na Amazon.com.br em suas versões digital e física. E quem quiser adquirir o livro diretamente comigo, com 40% do valor da Amazon, o livro de papel, porque o livro na Amazon ele é atrelado ao dólar. Como foi uma publicação independente através da Casa do Escritor na Amazon, é atrelado ao dólar. E o dólar esse ano pipocou. Nós temos a nossa tiragem. Quem quiser só passar uma mensagem para os endereços que eu vou deixar aqui fixado no topo dos comentários, que é o Facebook e o Instagram, Vítimas de Narcisistas Malignos, e o e-mail, vitimasdenarcisistasmalignos@gmail.com. E quem quiser marcar uma consulta ou consultoria online, nós damos assistência médico-psicológica e médico-legal nesta área de relacionamentos abusivos, que é uma das minhas especialidades, daí de onde surgiu este livro. Desde 2014 temos nos dedicado a ajudar pessoas que vivem um inferno na Terra e não conseguiam entender a dinâmica do que estava acontecendo. Essas pessoas precisam de um suporte profissional especializado. Tem um vídeo aqui no canal quando eu falo que nós temos que ter muito cuidado para quem nós pedimos ajuda, porque profissionais do direito, profissionais de saúde, saúde mental, profissionais da lei, para quem nós vamos pedir ajuda e que, em regra, não entendem essa dinâmica do narcisismo maligno, que existem pessoas perversas com convicção, que são camufladas, são disfarçadas, que posam para o mundo como pessoas boas, caridosas, pessoas da paz, pessoas de bem, mas que aqueles que convivem na intimidade só aqueles que convivem na intimidade com o narcisista que conhece o demônio por trás da sua máscara. Então, se vocês quiserem marcar uma consultoria, só passar uma mensagem. Nós nunca deixamos de responder. Não deixe de deixar seu comentário, suas sugestões, seus depoimentos. Nós agradecemos.